Então a aula de hoje é uma aula sobre o Bootstrap. Ele é uma ferramenta, um framework para desenvolvimento front-end que tem por objetivo único e exclusivo de facilitar a customização e algumas interações com o usuário, certo? Então, ao invés de a gente fazer nossos CSS bem árduo, bem trabalhoso, definir cada atributo do elemento, o Bootstrap ele já traz pra gente a maioria das coisas tudo pronto, certo? Então é basicamente você usar a ferramenta, o framework, que o seu site ele vai estar com uma cara, um design bem mais elegante. Então, se vocês até perceberem na prática, alguns colegas de vocês falaram, você pode usar o Bootstrap, porque com o Bootstrap é mais simples, né, de operar. Então, vocês vão poder utilizar ele agora na próxima prática, justamente para ter essa facilidade. Eu quero que vocês aprendam as ferramentas, porque é assim que vocês vão aumentar a produtividade de vocês. Então, essa é uma das, né? Então, lembrando que a gente vai ver o HTML, o CSS e o JavaScript. Aí agora a gente vai começar a ver como essas coisas podem ser mais fáceis. Então, a gente vai iniciar isso pelo Bootstrap. Então, o Bootstrap é parte dessa customização e um pouco de interação do usuário com a aplicação web. Então, o que ele traz? Ele traz alguns modelos de design, são baseados em HTML e CSS, e que a gente pode estar customizando de maneira mais simples a parte de texto, então tipografia, formulários, botões, tabela, navegação, criar os modais que são como se fossem alertas e os carrosséis como se fossem uns slides. Então a gente vai mostrar tudo isso aqui na aula de hoje. Então, claramente tem muito mais do que isso, né? Então é só basicamente o que a gente pode fazer, pode estar mostrando agora, certo? Para vocês. Então, uma outra característica muito importante no Bootstrap, pessoal, é que ele consegue te trazer um design bem responsivo. Então, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, falavam sobre responsividade, que é basicamente você ter uma aplicação, um sistema, o que for, que ele é capaz de se adaptar a uma determinada situação. Então, é mais que você disse que seu site é responsivo, então eu consigo dizer para as pessoas que vão utilizar que ele pode se adaptar tanto a um desktop, a uma tela como essa de uma notebook, como a um celular, entendeu? Então, se ele é responsivo, então ele vai ficar adaptado ao celular e a um desktop facilmente. Então, é por isso que hoje vocês conseguem estar operando na web utilizando o próprio celular, justamente porque as páginas hoje são responsivas. Então, tanto faz se você está no desktop ou no celular, você vai ter uma experiência agradável para sua utilização, sem precisar estar aumentando a imagem ou diminuindo com as mãos quando estou utilizando o celular, certo? Então, se estou no celular, a imagem diminui para caber no celular, se estou no desktop, ela aumenta para caber na tela de desktop, né, laptop. Então, esse é um overview do que vem a ser o nosso Bootstrap. Claramente tem outras ferramentas que fazem esse mesmo papel, mas essa é a mais conhecida atualmente. Então vamos lá. Para você fazer a instalação do Bootstrap, você pode fazer de duas formas. Então a primeira, eu até coloquei aqui o link em cima, estamos na versão 4.5, é a mais atual. Se você entrar, ele já te mostra como você pode fazer isso. Ó. Tem até um kickstart dele. Basicamente, para fazer a instalação do Bootstrap, a gente poder utilizar ele, você tem que fazer duas coisas. Uma delas é linkar o CSS que já é existente, então ele traz o CSS pronto do Bootstrap. Então, do mesmo jeito que você faz o link do CSS externo, lá nas aulas de CSS que eu mostrei, você vai fazer com o Bootstrap. Então ele te traz um endereço que é online, que é onde está todo o CSS. Se você perceber, bootstrap.me.css. Então ele me indica que é um arquivo CSS, certo? Então uma das instalações é essa que você tem que fazer. E a outra, é por isso que eu deixei o Bootstrap depois do JS, não foi por acaso, foi para justificar
que o Bootstrap ele precisa de 3 bibliotecas para fazer alguns tipos de operações, alguns tipos de animações que só o Bootstrap tem, entendeu? Então uma delas é o do jQuery. O jQuery ele é uma biblioteca do JS das antigas, para quem já mexeu com web já deve ter ouvido falar dela, que hoje é totalmente em desuso devido ao uso do Angular, do Vue.js, do React.js. Então hoje a gente não precisa mais utilizar o jQuery. O jQuery ele fazia essas operações com JavaScript de maneira mais simples. Então tem o JavaScript, ele é bem mais trabalhoso, né? Se eu uso o jQuery, eu consigo ter isso de maneira mais simples. Então ele facilita algumas construções para mim. Se eu uso os frameworks de JavaScript, que é o Angular, o Vue, o React, então eu tenho isso ainda de maneira mais simples, entendeu? Então, aquele era simplesmente uma biblioteca que facilitava o uso do JS. Então é por isso que no Bootstrap a gente precisa importar ele, porque no Bootstrap tem animações que precisam do jQuery. Então ele faz isso interno. Então uma das estações tem que ser feita. Então aqui também tem um código, o script source, que é a fonte. E é isso. Outros, isso para indicar que é um JavaScript, tá? Que é aqui o .js dele. Aí ele precisa também de outros plugins, né? Que é o Popper e o do próprio Bootstrap. Então ele tem algumas funçõezinhas aqui do JS, certo? Popper, aqui ele é para a parte de dicas, né? Posições, etc. Então vem aqui é o que mais interessa, essa parte aqui do tanto o primeiro quanto o segundo, né? Então vamos lá. Então para a gente fazer isso, vamos lá para o nosso códigozinho do JS, que a gente já tem, né? Aqui a aula de JS. Vou aqui fazer algumas exclusões. Tá aqui ele. JS tem aqui as funções, eu vou remover. E do CSS também. Calma, tá aqui. Pronto. Então vou abrir aqui o Visual Studio. Pastazinho do CSS, acabei apagando. Tá aqui, ó. O HTML eu vou excluir essas partes, que é da versão antiga. Então isso aqui é mistura HTML, o JS não tem nada e nem o CSS. Então o que eu vou fazer? Vou fazer da primeira forma, depois eu mostro da segunda, certo? Então, basicamente até coloquei aqui no slide para facilitar, mas você pode vir aqui pelo site. Aí copiei esse carinha. Do parte de JavaScript também é a mesma coisa. Então copia aqui, bota no header também. Então, feito isso aqui, pessoal, está instalado o Bootstrap. Então agora você já pode operar com ele. Claramente eu vou mostrar como se faz isso. Mas basicamente a instalação é essa. Copia e cola tanto o CSS quanto o JavaScript. Amada, como é que eu faço isso aqui da segunda forma? Pronto, tá aqui ela. O que é a segunda forma, né? É basicamente você baixar esses arquivos e colocar diretamente no seu diretório. Perceba que eles não estão aqui, mas você pode colocá-los. Por que eu faço isso? Porque perceba, aqui ele está online, né? Então é um link. Aqui também é um link, aqui também é um link, aqui também é um link. Então o que isso quer dizer? Se eu não tenho acesso à internet, então imagine que eu estou aqui fazendo tudo na minha máquina, e eu tirei a internet, o Wi-Fi está desligado, não tem internet. Consequentemente, você não vai conseguir acessar essas páginas, esses links, até porque você está sem internet. Então, para não ficar inacessível o acesso a esse framework, que é o Bootstrap, o que você pode fazer? Você pode baixar esses arquivos e trazer para sua máquina. Então, é basicamente você copiar os links. Ó. Então, copia ele. Então, perceba que ele é um arquivo, você vai salvar você vai salvar para cá, no mesmo pasta. Então, aula de S, deixa o mesmo nome. Eu salvei ele.
Os scripts também é a mesma coisa. Então no lugar de CSS, JS. Pronto, faço isso para os três, script por CSS. Então, só a gente perceber então, que agora na minha estrutura. Então, da mesma forma que eu fiz lá no início, com a parte de estruturação, então agora é só fazer esses links, certo? Então, vou até apagar aqui, não precisa mais, eu faço só referência. Então, aqui é o CSS, aqui é ele, aqui é o JS. Agora eu estou com a instalação dele na minha máquina. E se faltar internet, beleza, pode faltar, eu continuo fazendo o meu trabalho. Até porque eles já estão baixados. Beleza? Então essa foi a instalação do Bootstrap. Agora a gente vai entrar como a gente opera com o Bootstrap, né? Então, como eu falei, ele vai para a parte de customização. Se você lembrar, a customização é puro CSS. Então, para a gente fazer as referências ao Bootstrap, a gente precisa usar das classes. Então, se você lembrar, no CSS a gente botava classes ou divs, né? Então, para operar no Bootstrap também da mesma forma. Então, as classes principais que a gente deve colocar no nosso site é um container. Então, se você perceber que tem um class container, então isso indica para mim que ele vai ser um objeto centralizado na minha página. Então deixa eu testar aqui para mostrar para vocês. Então claramente ele tem que vir dentro do body, né? Porque enfim ele tem que ficar visível. E tá aqui ele. Então uma vez que eu rodar, vamos ver se funcionou. Perceba, ó. Eu só fiz botar container e botei um cabeçalho e um parágrafo. Perceba que ele está centralizado. Aqui é porque não tem o outro lado, porque está em branco, né? E ele está totalmente centralizado e ele tem algumas características. Então o Bootstrap ele já tem algumas formas que é só dele. Então uma vez que você está operando com a cabeçalho, com tabela, o que for, ele já dá uma customização própria, né? Então fica bem mais elegante. Perceba que não tem serifas, né? Depois eu vou mostrar isso com mais calma. Estão todos centralizados. Então se você quer um site centralizado com Bootstrap e o container, você já consegue. Uma das coisas que eu vou mostrar aqui também para vocês é a parte da responsividade. Perceba que eu estou na tela menor, eu dei aqui um Ctrl Shift C no Chrome e ele já me traz essa parte, né, do console. E perceba que ele diminuiu a tela. A gente até consegue diminuir aqui para os modelos de celulares, o que for. Certo? Aqui responsivo, 600, iPhone. E assim ele vai aumentando. Certo? Então perceba, ele também está se adaptando conforme os meus elementos. Ó, perceba, dá para ver? Ele está alinhado e está centralizado. Então a gente vai mexer também com isso. O outro classe que ele tem é o container fluid, né? Olha o que ele vai fazer. No lugar do centralizado, ele fica aqui um pouco mais extenso, né? As dimensões dele. E assim você pode ir brincando com isso. No final do vídeo eu vou colocar as documentações justamente para vocês estarem procurando se formar. Até porque não tem como falar tudo, né? Muita coisa. Então isso é mais para mostrar para vocês as possibilidades
vocês vão ter para poder criar o site de vocês, as práticas, os projetos, etc. Então, as telas, pessoal, são divididas nesse lance aqui dos grids, né? São as grades. Então, se você perceber, todas as telas, ela é composta por 12 colunas, certo? Então, cada linha que a gente tem na nossa tela é composta por 12 colunas. Então, você pode separar uma a uma. Você pode separar, por exemplo, de 4 em 4. Então, você pode agrupar elementos para ficarem dispostos em 4 colunas, 4 colunas, 4 colunas. Eu posso separar em 4 em 8. Posso separar 6 em 6. Então, aqui estaria, por exemplo, a divisão da tela para ficar completamente separado da metade. Então, 6, 6. Ou posso ter um elemento que ele compõe todo a minha largura, no caso o span 12, certo? Então você pode botar, por exemplo, um parágrafo aqui, um cabeçalho aqui, uma tabela aqui, claramente que faz sentido, né? Utilizando dos operadores aqui do Bootstrap, certo? Então, aqui só vou dar uma visão geral para vocês, lembrar que são 12. Você pode separar aqui em 3, 9, tanto faz. Constante que você some 12 das dimensões. Então, por exemplo, se eu quero separar minhas divs, né, minha tela, em 3 colunas, eu posso me utilizar da classe chamada row, que é a coluna, a linha, e o call, que é o da coluna. Então, como eu não coloquei nenhum tipo de qualificador, que a gente vai ver no próximo slide, então eu estou dizendo que quando eu colocar aqui, eles vão se adaptar à quantidade de elementos aí dividido pelo 12. Então, 12 dividido por esse elemento, melhor dizendo. Então, por exemplo, se eu tenho 3 colunas e eu sei que é 12, então 12 por 3, 4. Então, eu sei que cada div dessa aqui vai ocupar 4 spans, né? 4 pedacinhos desses. Então, vamos testar. Vou colocar tudo dentro do meu container, certo? Esse carinha eu vou tirar e eu vou operar com eles. Então, perceba que eu botei vermelho, azul e verde, justamente para fazer essa separação. Então, quando eu rodar aqui, tá? Ó, o container tem esse espaçamento normal e está dividido em 3 colunas. Se eu colocar mais uma, preto. Então, vamos botar aqui, preto. Então ele separou minha tela, o meu pedaço, em 4 colunas, todas elas de dimensões iguais. Nenhuma é maior do que a outra, todas elas têm o mesmo tamanho, mesma largura. Quando eu coloco um qualificador, é que eu estou dizendo, ó, que aqui é outro detalhe, né? SM, então small, medium. Então a gente tem o que? Telas pequenas. Então, quando for telas pequenas, eu vou separar o que? De 4 em 4. Então, tem mais qualificadorzinho aqui de 4. Então, como eu sei que são 12, então eu sei que vai ficar as mesmas dimensões. Então, vamos testar. Só mostrar aqui um detalhe para vocês antes. Se eu boto ele responsivo, perceba que a tela aqui está menor, né? Deixa eu botar aqui pixel 2. G4. Perceba que ele está o que? Ele fica da largura menor, só que todos eles ficam na horizontal, certo? Então ele está dividido na coluna. Quando eu faço na linha, na menor, quando eu faço essa separação, dizendo que é um qualificador, estou dizendo o quê? Que vai ser em telas pequenas. Então, uma vez que eu rodar aqui, tem 3 elementos, como eu mostrei. Só que, como ele é responsivo, olha o que ele faz. Em telas pequenas, como é que é melhor você operar na navegação no celular? É na vertical. Justamente para poder o elemento ficar bem acomodado e você está visualizando ele por completo. Por isso que quando você está em alguns sites
que são responsivos, o menu dele não as navegações dele não é na horizontal, mas sim na vertical. Aí você aperta o botãozinho e ele abre o menu lateral. Então, o que é tipografia? A tipografia é quando eu estou trabalhando com a parte dos textos. Por padrão, o Step 4 já vem com a fonte padrão 16 pixels e a altura da linha é 1.5. A família da fonte é Helvética, Arial, lembrando que é sem serifas, né? Então, você pode fazer a tipografia de maneira relativa. Então, para fazer eu uso essa unidade REM, que é 16 por padrão, então se for 2 REM, então é 32, então eu teria 32 pixels. Então, ó, cabeçalho 1, ele tem esse tamanho que é 2.5 REM, então 40 pixels. O H6 ele tem só 1 REM, então 16 pixels. Outra coisa interessante que a gente tem no Bootstrap é algumas funcionalidades que um pouco já é dado do JavaScript para eu poder fazer algumas operações. Então, ó, uma classe chamada de text capitalize. Então isso quer dizer o quê? Que a primeira letra aqui vai ficar maiúscula. Então vamos ver. Ó, Hello World. Então todas as primeiras letras das palavras elas ficam maiúsculas. O uppercase, né? Todo ele maiúsculo. Então todas as letras maiúsculas. O center, eu já consigo deixar centralizado um texto no meu container. Text right, então do lado direito, text left do lado esquerdo. Então, com o próprio Bootstrap, usando claramente as classes, que é o que faz ele ter o comportamento que a gente quer que ele tenha, a gente consegue estar fazendo operações. Então, botei tudo maiúsculo. Não, a primeira letra de cada palavra maiúsculo, botei tudo maiúsculo, centralizei, até a direita, até a esquerda. Então, só com as tipografias. Do mesmo jeito, eu posso mudar as cores. Então, aqui tem algumas. Detalhe, pessoal, eu vou mostrar alguns exemplos que tem mais do que uma classe, então mais de uma aqui. Então, isso é igual a possibilidade que a gente tem lá no CSS, mesmo jeito. A gente pode estar acumulando características. Então, ó, só para exemplificar, uma coisinha mais suave, um azul, sucesso. Sucesso geralmente sempre está associado ao verde, né? Aqui aviso amarelinho, perigoso vermelho, e assim sucessivamente. Então você consegue ter as cores a partir das classes, certo? Então aqui só para exemplificar, né? Tá aquele text uppercase e estou dizendo que ele é primário. Então vamos lá, ó, tudo maiúsculo e azulzinho. Então estou acumulando duas características, ser todo maiúsculo e ser a cor primária que é azul. E assim sucessivamente. Então você vai ter várias cores. Outra coisa que a gente consegue ter, pessoal, é a cor de fundo. Então, para isso, o Bootstrap tem a classe BG, né, de background. Então, eu consigo estar alterando o fundo e a cor, como eu mostrei, né? Então, você pode estar acumulando características. Então, vamos lá. Então, do mesmo jeito, ele segue os padrões, ó. Primary, Source, Info, Warning, Danger, do mesmo jeito lá do texto das letras. Então, o background é o fundo. Então, eu consigo ter um background azul, uma letrinha branca. Tranquilo. Claramente, eu tenho que definir isso. Do mesmo jeito, pode dizer que é um sucesso tão verde, a letrinha branca. E assim você pode ir brincando com o que você precisar. Para a parte de tabelas, também a gente tem uma classe que faz isso. Então, para trabalhar com tabela, nós temos que usar a classe table. Então, vou colocar aqui para facilitar a nossa vida.
Certo? Então tem os cabeçalhos, né? Pra gente lembrar lá da aula de HTML. Duas inserções, tá aqui as linhas para mostrar isso. Então, tem duas inserções e os cabeçalhos. Perceba que eu botei o que? É a classe table do Bootstrap. Então, ó, por padrão, ele já traz uma tabela bem mais alinhada, bem mais interessante, bonita, do que aquele padrão do HTML. Então, tá aqui ele, ó, que é negrito, não tem aquelas bordas, tem uns espaçamentos, então fica bem mais interessante. Tá? Então, ó, eu posso colocar algumas características na minha tabela, né? Então, eu vou testar aqui cada uma delas para vocês verem. Então, strip, então vou botar mais ela aqui, né? Então, ó, o que ele faz? Fica um branco mais escuro, um branco mais escuro. Deixa eu só adicionar outro para ficar claro. Então, vou adicionar aqui o John. Ó, certo? Só para diferenciar. Anderson, Almada. Beleza? Full body. Então, com bordas. Então, tá mais característica. Então, perceba que ele criou a bordazinha aqui pra gente. Sem bordas. Então, se eu passar o mouse em cima, então já consigo dar o aspecto de seleção. Então, estou passando aqui o mouse em cima, já consigo dar essa visão para o usuário. E assim sucessivamente, então tem muita coisa. Você tem que estar pesquisando. Então, aqui tem cores também, né? Então, ó, table primário, deixa eu ver. Table primário. Então, azul. Assim você pode ir brincando com isso. Parte de imagens, né? Vamos lá. Então, vou apagar aqui. Vou pegar uma imagem. Pegar essa aqui do carro. Tudo. Agora a gente vai colocar o da imagem. Então, para fazer isso é bem simples. Então, imagem, source, img, para cá, tá aí. Então, só vou mostrar. Tá aí o carro. Se eu adicionar uma classe, vamos ver o que ele faz. Como ele tá um pouco arredondado, não vai dar nem pra gente ver. Deixa eu botar o Honda de círculo. Ó,
ele já dá uma cortada na imagem, então aqui ficaria no aspecto de círculo. Aí então de thumbnail, então tem uma bordazinha. Posso deixar ele centralizado aqui à esquerda. À direita. Então fica à direita. E eu posso usar esse carinha também para a parte de centralização. Então vai ficar centralizado, certo? Então perceba que ele também já está responsivo. Beleza? Que o Image Fluid também ele tem essa característica. Completamente adaptada à imagem. Meu sabor. Essa parte de cima ele fica mais a parte de centralização. Então, para eu gerar um alerta, também eu consigo. Então, aqui é uma div de alerta, então vai ficar com sucinto. Eu coloquei uma imagenzinha para um texto para indicar uma coisa mais forte, né? Negrito. Então, aqui está o aspecto da imagem, dizendo um alerta, melhor dizendo, aqui um pouco negrito, certo? Perceba que ele está no azul. Eu consigo colocar também como se fosse umas ações nele. Então, perceba, ele é um alert, mais useful. Eu estou dizendo que ele pode permanecer, né? Então aqui está a funcionalidade dele. Ele vai ter um botão exclusivo para fechar. Então tem a classe close do próprio Bootstrap. E aqui é um caracterezinho especial que é o X, certo? Então vamos lá testar. Então ó, ele é um xzinho diferenciado, certo? Um caracterezinho especial. Então se eu apertar aqui, ele some. Então já estou alinhando tanto o CSS como o JavaScript, né? Então aqui ele some. Aí tem outros alertas. Aqui é para ele ficar um pouco mais lento, ó. Perceba que aqui tem um fade show, exatamente para dar essa sensação de lentidão. Ó, tem um delayzinho. Para os botões também a gente tem as nossas classes. Então é a classe BTN. Aí você pode botar as cores, né? Vamos testar. Então ó, se eu digo que ele é primary, BTN primary, ele é azulzinho, a corzinha texto branco. Ele vai ter na funcionalidade dele, ó. Perceba que ele já tem efeito, ó. E assim você consegue construir os botões mais interessantes para sua aplicação. Detalhe: se você usa um link, um button ou um input, então 3 tags diferentes do HTML, se você usa as classes BTN, você vai ter o mesmo aspecto. Então tanto faz se você usa o input button, ou só o button, ou a âncora como button. Eles todos vão funcionar da mesma forma, ter todos a mesma aparência, melhor dizendo, certo? Então aqui também alguns detalhes, que você pode ter um botão mais largo, outro mais small,
Então para isso tem o LG, né? Largo, SM de small. Então ó, largo, default, small, certo? Então só uma correção, né? Aquele SM a do colon é de small, não de small medium. Small step. Ok, small, medium, large e extra large. Então são os prefixos que a gente tem. Só um detalhe que aqui a gente tem as dimensões dele, ó. Se for maior ou igual, menor ou igual a 516, então tela pequena. Se for menor ou igual a 768, né? E assim sucessivamente. Se a gente quer deixar uma aparência aqui, bom que a gente tem esse exemplo aqui da âncora, né? E aqui você vai ter o aspecto de botão. Então vamos lá. Então aqui vai ter um aspecto de ativo, aqui desabilitado, ou você pode também usar a classe de disable. Então vamos lá. Ó, perceba que ele tem a mesma aparência. Com um detalhe que aqui eu usei a classe disable e aqui eu usei a propriedade. Se tiver ativo, claramente fica um aspecto de ativo, certo? Dá para eu clicar, beleza? O spinner, pessoal, é como se fosse uma espécie de um loading. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Então posso ter aqui um carinha que dá a impressão de estar carregando uma página, entendeu? Então é bem interessante. Então tá aqui as classes dele. Posso ter também as barras de progresso, com um detalhe que porcentagem é de acordo aqui com a largura, certo? Então tem uma classe progress e uma outra que é a progress bar, para você estar dentro dela. Ó. Certo? Então se eu botar aqui 100%, aqui 100, né? Só para indicar. Então tá tudo preenchido. Detalhe que você pode alterar isso aqui, né, facilmente usando document, aquelas funções JavaScript que eu mostrei, para ficar uma coisa bem dinâmica. Aqui você dá uma aparência mais elegante. Então aqui vai ser stripped e animado. Então vai ficar assim, ó, aspecto de carregando, né? Aí agora a gente entra na parte de paginação. Então, quando você está usando blogs, tem muitas lance das páginas, né? Então, aquelas numeraçõezinhas embaixo. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Então, imagina que eu tenho aqui a página esquerda, direita, anterior, para frente, A1, A2, A3. Então, com o Bootstrap a gente já consegue ter essas paginações. Então, a gente tem a classe Pagination, que é um L, e tem as L's dela que são os page itens. Então cada um desses carinhas, eles vão ter o que também? Os pages links. Então a gente pode criar os itens, que vão estar acomodando eles, e os links para poder direcionar para onde é que a gente quer, certo? Posso também estar colocando o Active e o Disable nas nossas paginações.
realmente dar um aspecto mais elegante para ele. Perceba o que está desabilitado. Por default, ele sempre é alinhado à esquerda, né? Então tá aqui ele. Mas a gente pode também centralizá-lo. Então deixa eu centralizar. Então tá aqui ele. Posso também deixar do lado direito. Eu posso também, com o Bootstrap, fazer as listas. Então tá aqui ela. A gente fazer uma coisa mais interessante. Então a gente vai criar uma lista. Aqui está a parte do L, os L's dele são os itens. Então como é que ele fica? A listazinha já toda no tamanho aqui do container, com as exposições dos itens. Pode colocar uns efeitos, que ele botou de action. Remover a borda, e assim sucessivamente, você pode fazer nos seus testes. Então deixa eu tirar aqui as bordas. Então sem bordas, só as divisões. Perceba que o padrão é vertical, né? Se você quer essa linha horizontal, basta adicionar essa característica. Então tá tudo na horizontal. Pode botar as cores. Perceba que aqui está por item, né? Então se eu quero uma corzinha aqui, sucesso é... Vamos lá pro successful. Verdinho, né? Então verde. Aqui. E assim eu posso fazer minhas separações. Aí vem um carinho interessante, pessoal, que são os cards, né? Ou os cartões. Que geralmente está muito associado, por exemplo, vamos supor que é uma... É como se fosse uma vitrine, né? Então, eu trabalho com venda de hambúrguer. Então você pode fazer um cartão do seu hambúrguer, dizendo o nome dele, a descrição, para visualizar mais informações, tipo um botão. Então você pode fazer uma descrição de um elemento no seu site, certo? Então pode ser N coisas. Por exemplo, aquela postagem, uma postagemzinha lá no Facebook, ali pode ser um cartão. A gente tem uma imagem, tem uma descriçãozinha, etc. Certo? Então aqui para ilustrar. Então é uma forma de organizar os seus dados para mostrar para os usuários. Então tá aqui ele. Então o que ele é? Tem a classe de card. Eu digo o tamanho do meu cartão. Eu posso colocar essa imagem ou em cima ou embaixo. Eu percebo que tem aqui o top. Então card image top. A fonte dele. Aqui um altzinho, caso não carregue, né? E um corpo, não? Certo? Então card body. Então o corpo é para descrever o que eu quiser. Botar um nome, então uma descriçãozinha. Então aqui está um título, um texto e um botão. Então dentro do corpo tem também um botão. Então bem simples. Então como não tem essa imagem aqui, eu vou botar o carro. Então image barra
Tá aqui o card com a largura que eu falei, tem o nomezinho, a descrição e tem um botão. Então, uma outra característica aqui do Bootstrap que a gente vai fazer é um colapsar, que é exatamente tipo, deixa eu tentar explicar, como se você tivesse que esconder alguma informação. Então ele aparece e desaparece, então ele colapsa. Então aqui tem um exemplo, que eu já coloquei o link, uma coisa mais interessante, do W3 School. Aqui, ó, perceba que ele aparece um texto. Então se eu clicar no 2, ele some o 1, aparece o 2. Se eu clicar no 3, ele aparece o 3 e some o 2. Então ele colapsa determinado elemento e abre. Então, para fazer isso, ele tem uma classezinha que é o colapso. Então, estou identificando ele. E eu estou dizendo que ele vai ser, o alvo dele vai ser exatamente o texto que eu estou direcionando. Então, quando eu clicar, ele mostra essa div ou não. Certo? Então, essa é a intenção do colapso. Aí vem para a parte das navegações, que é onde eu consigo estar de fato navegando no meu site, né? Aqueles menuzinhos lá em cima. Então aqui, antes disso, eu vou mostrar só as navegações e depois eu vou mostrar a tag nav. Então perceba que tem a classe nav. Cada um deles é um nav item. Então tá aqui eles, ó. O último está desabilitado. Então aqui eu posso ter minha home, posso ter um register, posso ter um contact. Então eu vou dando uma visão geral, uma visão aqui melhor para o meu site. Posso alinhar, né, no centro. Então ele vem aqui. Centro, no fim, então aqui à direita, e posso também fazer ele vertical, né? Então não quero menu horizontal, quero um vertical. Aí tem uns modelos que ele pode ter, que é em termos de tabs. Aqui estão as tabs. Então ele tem esse carinha aqui, ó, como se fosse entrar em um local e em outro. Tem os pills. Sendo que um tem que estar em active para ele funcionar, então vou deixar aqui active esse item. Active. Então tá aí ativado, ele fica com coisinha diferente. Também justificado. Está justify. Então fica todo no local do preenche todo a largura. Aqui tem um exemplo para vocês. Ó, o lance dos tabs, né? Posso ter uma informação aqui, mudar para uma tab tem uma outra informação, mudar para outra tab tem outra informação. E tudo isso é possível com o Bootstrap, usando toda essa parte aqui do data toggle. Então eu faço todas as minhas separações para poder estar dando essa visão aqui para o usuário.
Então agora chega de fato na navegação, né? Então a barra de navegação em si. Perceba que dentro dela tem o que? A UL com os LIs, que foi o que eu acabei de criar. Então tá aqui ela. Então aqui de fato a gente tem nossa barra de navegação. Então a gente tem o navbar, por exemplo, que vai expandir quando for pequeno. Então tá aí ela. Então, tá toda responsiva, certo? E tem um fundozinho claro. Então posso deixar esse vertical, só tirar essas informações lá de cima. Posso colocar uma logo, né? Que é um nave blend. O outro que é tudo navbar traço nave. Posso colocar aqui uma logo. Então seria aqui. Então vou colocar um logozinho aqui para navegação. Certo? E assim sucessivamente, as possibilidades são infinitas. Então, aqui outro exemplo. Ó, tem um menuzinho. Percebe que aí é porque está grande, está pequeno, né? Então se eu for aumentando aqui a tela, ó, aí ele vai e aparece os links, né? Se eu for diminuindo, aí ele vira um menu para celular, né? Ele faz isso através aqui do médio, né? Então se fosse para telas médias, se fosse para small, rodar, então esse vai funcionar no small. Então posso rodar o média, mas ele pega os links normais, small, menu de celular. Aí entra os formulários, que é uma das partes mais interessantes, que é onde você de fato consegue fazer as coisas de vocês, né? Aqui, ó, para os formulários ele fica bem elegante. Claro. Aqui tem uma ação normal. Isso aqui foi lá da primeira parte, para onde a gente vai mandando, que não interessa muito. O Bootstrap está aqui. Então a classe, para cada elemento que eu for ter no meu formulário, vocês vão criar uma div class e colocando dentro dele, e ele tem uma classe chamada form group. Então tem um labelzinho para identificar um nome, por exemplo, e o elemento em si. Então aqui é um tipo e-mail. Cada um deles é um form control. Então form group e form control, sempre nesse par, casado. Do mesmo jeito passou hoje, é um form group e um form control, mas passou hoje, certo? Então o botão é do jeito normal que eu tinha explicado anteriormente. Então vamos testar para vocês verem. Olha como ele é bem clean, bem elegante, ó. Fica tudo organizado, tudo tem esse azulzinho aqui por fora, bem elegante, as letras, bem organizado. Então já consigo ter um formulário mais bonito. Perceba, se for o form control, ele tem largura 100%. Checkbox, isso dá para efeito testear e select. Então o test box, o checkbox, né? Do mesmo forma. Então posso estar colocando esse carinha lá. Então vou botar ele aqui no final. Então, pro checkbox, eu tenho aqui um form check inline, tem um form check input. Então,
pode ser que é de um checkbox. Então tá aqui ele, tá? Perceba que ele tem um azulzinho, bem clean. Deixa eu só botar esse cara aqui pra baixo. Certo? E ele segue todo um padrão, ó, o tamanho das fontes, etc. Então é isso. Form check inline, form check input. Para eu fazer um select, eu uso também o form control do mesmo jeito que do anterior, certo? Os inputs. Então vamos lá. Deixa eu tirar esse inline. Então ficar um embaixo do outro, que o inline deixa em horizontal. E o select, pessoal, ó, consigo fazer um combo box. Tranquilo aqui, ó. Azulzinho, espaçado, bem interessante. Aí a gente vem para um exemplo que é o carrossel, como falei, tem aspecto de um slide. Então, ó, aqui está um exemplo. Então, eu quero fazer um slide no meu site, né? Instalar um banner para ele ficar passando. Consigo estar criando. Então, aqui estão as navegações dele. Pode navegar também aqui nos direcionais. Então, como é que ele faz aqui, ó? Ele tem a classe Carousel Slide. Tem as partes dos indicadores, você pode ir pro primeiro, segundo ou terceiro. Então esse está ativo no primeiro. Como ele vai ficar passando, certo? Então aqui, ó, sempre está ativo no primeiro. Aqui estão as imagens que eu tenho que estar carregando. Então cada um desses carinhas são os itens do meu carousel, certo? Então tem os indicadores, que aqui para estar passando, 0, 1, 2. Tem os itens, que são as imagens. Eu posso botar aqui um link, o que for, para direcionar quando eu clicar. Você pode fazer o que você quiser. Aqui está uma imagem, né? Pode colocar um outro link para direcionar para esse local, tanto faz. E aqui estão os controladores da esquerda e direita. Então, Preview e Next. Certo? Então, bem simples. Então, você pode estar utilizando isso no seu site. E agora tem um modal, né? Que é para você fazer um avisozinho de fato. Então, por exemplo, aqui em Open Modal, então pode direcionar para algum aviso e aqui também colocar outros botões para você fazer alguma ação. Então aqui tem um título, corpo e aqui a parte final dele. Então, ó, o header, a parte de cima. Então perceba que tem até o xizinho, né? Fechado, do mesmo jeito lá daquele exemplo. Tem um corpo e o footer, né? Rodapé. E vai fechar modal. Botei um botão com o nome close. Então bem simples. Perceba que ele é da classe que modal, certo? E quando eu clicar nele, eu vou disparar para minha div de modal. Então cliquei, dispara, tá aqui o alvo, vai essa div. Então bem tranquilo. E é isso. O que eu usei para fazer essa aula, né? Os próprios sites do Bootstrap, W3 School. Então tudo que eu mostrei, pessoal, tá lá. Os exemplos. Então, você pode ir passando aqui um a um. Left. Ele tem a explicação, tem alguns elementos, algumas diferenças. Passando os containers. Então ele vai mostrando tudo que eu apresentei na aula. E é isso. Qualquer dúvida vocês mandam.